Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Rose Silveira. Ela é representante do CEP e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do retorno às aulas presenciais. Rose, seja muito bem-vinda ao Trabalhador em Foco, prazer recebê-la nesse nosso espaço de comunicação. Boa tarde, Carla, boa tarde a todo mundo que assiste o programa e que está sempre antenado aí sobre a situação dos trabalhadores. Vamos começar pelo básico. A gente aqui no Trabalhador em Foco tem 14 sindicatos que fazem parte da nossa base de movimento, mas por incrível que pareça, vocês não fazem parte desse conglomerado nosso. E eu queria que você explicasse, salvo engano, acho que a gente nunca conversou aqui antes, o que para mim é uma tristeza e ao mesmo tempo uma alegria da gente estar resolvendo isso no programa de hoje. E aí eu queria que rapidamente você explicasse para mim o que é o CEP, há quanto tempo existe, como é que funciona essa estrutura do sindicato? Então, o CEP é o sindicato que representa os profissionais da educação da rede pública em todo o estado do Rio de Janeiro, a rede estadual e todas as redes municipais do estado do Rio de Janeiro. O CEP existe há 47 anos. Aqui em Petrópolis, a gente faz a representação da rede municipal desde 2010. Então, é mais recente aqui a atuação na rede municipal. Mas o sindicato, o CEP em si, já existe há 47 anos. Maravilha. E aí, diferente de outros sindicatos que tem uma estrutura de presidente, vice-presidente e tal, não sei o quê, você me disse em off que o CEP funciona por meio de um colegiado. E aí, por isso que eu não te apresentei como presidente, mas como representante. E eu queria que você explicasse para o nosso telespectador de casa, que aqui no Trabalhador em Foco está tão acostumado a me ver conversando com os presidentes e também, ora, com as presidentas dos sindicatos, como é que é a questão desse colegiado que é tão diferente dos que a gente está acostumado a trabalhar aqui no Trabalhador? Então, pelo Estatuto do CEP, ele é formado por um colegiado de até 48 pessoas, divididos em secretarias por atuação e coordenações. Perfeito. Aqui em Petrópolis, por exemplo, o nosso coordenador geral é Daniel Salomão, mas ele faz parte de um colegiado. Não existe uma hierarquia, todos trabalham juntos, e eu faço essa representação para o sindicato. Maravilha. Também faço parte da direção de alguns núcleos, mas aqui em Petrópolis eu faço essa representação. Perfeito. Atualmente, Petrópolis tem quantos professores que atuam nas escolas municipais e estaduais que são, assim, digamos, eu sempre falo do guarda-chuva, são protegidos pelo CEP, digamos assim? Então, engloba professores e funcionários, inspetores, cozinheiras, diferente da rede privada, que só organiza os professores, o CEP organiza todos os profissionais de educação da escola, da rede pública. Tá? Então, a gente tem aqui em Petrópolis uma faixa de 6 mil pessoas dentro dessa gama aí de categorias. Maravilha. E nesse entendimento, aqui no Trabalhador em Foco, uma coisa que a gente sempre fala sobre a questão da adesão ao sindicato, se ele é associado ao sindicato ou se ele não é associado ao sindicato. O meu intuito sempre com essa fala é relembrar ao nosso telespectador de casa a importância de participar de forma associativa do sindicato, mas não apenas para ser associado, mas para poder entender, para participar na luta diária e cotidiana pelos nossos direitos enquanto trabalhadores. E aí você acabou de me dizer que existem mais ou menos 6 mil profissionais que fazem parte desse super guarda-chuva que o CEP fica protegendo o tempo todo. Mas eu queria que você me dissesse, desse quantitativo, quantos são associados ao sindicato? Então, nós temos entre rede municipal e rede estadual cerca de 70% dos profissionais já livremente associados ao sindicato. É um número muito expressivo, né? O CEP realmente tem uma representatividade muito grande dentro da categoria, e isso nos alegra muito, né? Porque é um sindicato realmente de luta,
né? E o Sim. reconhecimento principal vem nisso, né? Da livre associação. A pessoa não é naturalmente filiada ao CEP quando entra no serviço público. Ela tem que procurar o sindicato para voluntariamente se filiar. Certo, isso é muito importante, em minha opinião, Rose, a gente ressaltar sempre, bater até dizer chega, porque as pessoas precisam entender que os nossos direitos, enquanto trabalhadores adquiridos hoje, que a gente está razoavelmente acostumado a dizer, nossa, eu tenho direito a 13º, a férias, aviso prévio, aí eu estou falando, né, aviso prévio, todas essas coisas que a gente está muito acostumado, na verdade foram direitos conquistados por meio de muita luta de movimentos sindicais, quando não era um sindicato de associações, de trabalhadores que entendiam a percepção de coletividade, e se a gente não participa dessa coletividade, ela perde força, e quando ela perde força, todos os trabalhadores perdem juntos. E agora, 70% é lindo. Sinceramente, parabéns, porque é um número considerável e com certeza, para conseguir manter esse quantitativo, e você mesmo falou da livre associação, significa que é porque vocês estão, de fato e de verdade, trabalhando muito e representando a categoria. Agora, dando continuidade a esse nosso bate-papo, que a gente vai chegar no retorno às aulas, mas eu queria que a gente desse esse alicerce, porque toda boa estrutura, né, toda boa conversa, a gente tem que ter um mínimo de informação para quem está lá em casa entender um pouquinho da gente. E eu queria que você explicasse para a gente, nesses 10 anos, mais de 10 anos que vocês estão atuando ativamente em Petrópolis, quais foram as principais bandeiras de trabalho que vocês caminharam antes da gente falar desse momento louco que a gente está vivendo, que chama pandemia. Então, quando você fala nos direitos dos trabalhadores, a nossa principal luta começou, justamente aí começou o trabalho do CEP em Petrópolis, foi com o plano de cargos e salários. Lá no governo do Paulo Mustrange, nós fizemos uma primeira greve, né, a primeira greve aqui grande dos profissionais da educação. Bonita, né? Robusta. Levando às ruas cerca de 3 mil pessoas por dia, né? Então, um movimento que não pôde ser ignorado pelo governo, né? E dali nós arrancamos um plano de cargos que a gente mantém até hoje, né? E é importante salientar isso, a nossa briga já foi por ter direitos, e hoje a gente está brigando para que esses direitos sejam respeitados, né? A gente está numa luta muito diferente hoje, né? É para não perder o que a gente conquistou com tanta luta e respeitar, porque às vezes a gente tem um direito e os governos não cumprem, né? Então, hoje a luta está um pouco diferente, está pela manutenção dos direitos e para que eles sejam realmente cumpridos. Isso é muito interessante falar, Rose. Eu adoro conversar com mulher aqui no Trabalhador em Foco. Primeiro porque, em minha sincera opinião, a gente tem essa clareza para poder explicar para o telespectador do outro lado que vivíamos um momento, alguns anos atrás, né, alguns governos estaduais, municipais e federais atrás, em que a gente lutava por novos direitos, por novas coisas. E aí o CEP trabalhou arduamente para o plano de cargos e carreiras, que nada mais é do que assim, você já trabalha há um tempo nessa instituição e você tem o direito de crescer dentro dessa instituição. Para você não passar a vida inteira sentada na mesma cadeira, fazendo a mesma coisa, muitas das vezes até se sentindo quase que incapaz de evoluir. E todos nós, principalmente professores, estão sempre estudando. Então, assim, por que não organizar isso de uma forma justa, porque tem essa questão, né? Não significa, não é meritocracia, nem é laranjocracia, não é porque eu conheço ou não conheço, é porque eu realmente consegui e existe um plano de carreiras e aí a gente chega num determinado lugar profissionalmente. Mas agora a gente vive um outro momento que é assim, não vamos perder o que já conseguimos, né? A gente já falou tantas vezes aqui no programa Trabalhador em Foco sobre acordos estabelecidos sobre horas, sobre honorários, sobre salários, sobre hora extra, dupla matrícula, tanta coisa que a gente já discutiu aqui, e ressaltar isso eu acho que é muito importante. E aí, Rose, diante dessa loucura que eu imagino que seja o dia a dia do trabalho do CEP, começou 2020, a gente entrou numa pandemia que era algo, acho que inimaginável para qualquer indivíduo normal.
talvez os grandes estudiosos já entendessem que isso em algum momento podia acontecer. Mas eu acredito que eu do lado de cá e você do lado daí, nessa nossa gravação, não imaginava essa loucura que a gente vem vivendo desde março do ano passado. E aí é a grande questão. Como é que foi, com a chegada da pandemia, o posicionamento do CEP com relação às aulas remotas? Então, esse é um grande problema que nós estamos atravessando desde o ano passado, né? Porque, como você falou, ninguém esperava. E é claro que as secretarias de educação também não estavam preparadas para isso. Só que o que aconteceu? Passou-se já 1 ano e meio do início, né, do período remoto, começou no dia 15 de março, 13 de março de 2020, uma foram sexta-feira encerradas, 13. né, sexta-feira 13, paralisou o atendimento presencial. Só que aí demorou quase 1 ano para que a secretaria se organizasse para que houvesse realmente um atendimento remoto por parte dos professores. Foi colocada no ano de 2020 uma plataforma, mas era uma coisa feita somente pela equipe da secretaria. Não havia esse atendimento individual que os professores fazem hoje. Uhum. Só que nós temos uma grande dificuldade em relação a isso. Nós não temos equipamento, né? Quem sustenta hoje o ensino remoto no nosso município são os profissionais de educação, com o seu equipamento próprio e com a sua internet própria. Não há nenhum centavo de investimento do setor público em relação a isso. Então, quem está bancando a educação no nosso município são os profissionais com a sua própria renda. E isso é muito ruim, porque nós temos uma gama grande de alunos que não é atendida porque não dispõe de internet. Então, isso é um problema muito sério que precisa ser resolvido. E a gente tem batalhado com o governo para resolver isso, né? Foi anunciado em fevereiro, inclusive, a aquisição de computadores para os professores. E até hoje, isso não virou realidade. Certo. Então, Rose, quando a gente fala em educação pública e a gente fala em pandemia, a gente tem que olhar com 2 olhos, então, em 2 olhares muito distintos. Um do estudante, ou seja, aquela criança que, em via de regra, é uma criança de renda média, renda baixa ou abaixo do nível da pobreza, que frequenta uma unidade de ensino pública, seja ela municipal ou estadual, e que, por conta do país que nós vivemos, em que a desigualdade social é a grande questão, são crianças que não têm acesso à internet, nem equipamentos para estudar de forma remota e de forma plena. Esse é um olhar que a gente tem que entender, é isso? Sim. E essa situação deveria ter sido corrigida pelos governos. Nós temos secretarias de assistência social, nós temos secretaria de desenvolvimento, nós temos várias secretarias que deveriam estar olhando para esse público, arranjando, por exemplo, a rede estadual possui um sistema, se agregou a um sistema de acesso livre. Os alunos não pagam nada para ter acesso à internet para as aulas, entendeu? Eles conseguiram uma plataforma de livre acesso. A prefeitura poderia ter investido nisso. Mas não investiu. Até o momento não se preparou para isso. Então, existe uma camada de alunos que não está sendo atendida do jeito que deveria. Com certeza. E quando a gente fala isso, é importante ressaltar que hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto, a gente está gravando o programa Trabalhador em Foco e agora são exatamente 2h22. Porque a gente vai editar o programa, ele vai ser veiculado para que não digam, não, elas estão loucas. Não, até o presente momento não existe nada. E aí a gente está falando de uma questão que é um lado dessa moeda educacional, que são os estudantes. E aí eu posso fazer aquele triste recorte de classe que existe e que não tem jeito. Eu sou mãe, o meu filho é estudante e ele estuda numa escola privada. E na escola privada, tá lá. Ele entra no Google Class, tem o portal Eleva, tem isso, tem aquilo outro. É claro que não é comparado ao ensino presencial da sala com todo mundo. Mas, nesse momento de pandemia,
que socialmente a gente pode comparar quase que é uma guerra, né? Ele está estudando de forma adequada. Contudo, as crianças das escolas públicas têm toda essa questão. E aí, por um outro lado, que eu queria que a gente falasse mais ainda, para você explicar para o nosso telespectador, que às vezes pensa assim, professor não quer voltar a dar aula. Você deve estar muito acostumada a ouvir isso. Eles estão gostando de estarem em casa, muito mais cômodo. E eu queria que você explicasse essa questão da ordem do custo do trabalho, propriamente dito, do equipamento, da internet, da luz, daquelas coisas que antes não precisava ter para poder trabalhar e agora são todas de responsabilidade desse professor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da prática do dia a dia. Em relação aos alunos, há essa diferença, né? Os alunos da rede pública, da rede privada. Agora, em relação aos docentes, a diferença já não é tão grande, porque tanto na rede pública quanto na rede privada, quem está bancando a educação é o professor, porque a rede privada também não deu equipamento para os professores, não paga a internet dos professores. Então, quem está bancando a educação, tanto na rede pública quanto na rede privada, são os professores, são os profissionais da educação, com o seu equipamento, né? Ninguém disponibilizou equipamento para os professores, internet ninguém disponibilizou. Então, nós estamos usando os nossos recursos pessoais para atender, procurando atender da melhor maneira possível. A diferença se faz na seguinte, muitos professores aqui em Petrópolis, inclusive, trabalham nas duas redes, tanto na rede pública quanto na rede privada. Procuram oferecer o mesmo tipo de atendimento. A diferença está que a escola particular cobra uma mensalidade dos seus alunos e aí procura oferecer um serviço de qualidade com os portais que você está falando, né, com um atendimento diferenciado, e os alunos têm o acesso à internet. Na rede pública, a gente procura fazer a mesma coisa, só que o nosso empregador não nos dá os meios para o trabalho e também não dá os meios para os alunos, porque essa obrigação é do setor público. Quem tem que prover internet, tanto para os alunos quanto para os professores, é o governo. E existem verbas federais para isso. Então, não é uma questão de falta de dinheiro, é uma questão de qualidade do investimento. As prefeituras não estão investindo no ensino remoto. E aí, por isso, a pressa de alguns governantes de querer a qualquer custo trazer para o presencial, porque aí eles se livram dessa obrigação de ter que manter a internet de alunos e professores. E aí, Rose, vem a questão. Nessa pressa de voltar ao presencial, a gente vivenciou aqui em Petrópolis uma coisa que eu achei utópica. A gente viu o liceu voltando às aulas presenciais e não houve adesão dos alunos. E eu queria que você, com a lente do olhar do CEP, explicasse para quem está em casa que não conseguiu entender por que as aulas no liceu não deram continuidade, começaram e não funcionou, e que não consegue discernir essa questão de forma plena. Explica para a gente. Então, na época do teste do liceu, a grande maioria da categoria não estava sequer vacinada, e muito menos os alunos, né? Então, havia um grande receio, tanto por parte dos profissionais, quanto por parte da comunidade escolar, de contaminação, né? No auge da contaminação na nossa cidade, UTIs lotadas, então não havia um clima favorável a nível de vigilância sanitária, inclusive, para aquele retorno. Então, foi uma situação que a prefeitura quis insistir em fazer um teste de retorno sem que houvessem as condições adequadas, né? E aí havia ensino presencial e ensino remoto. Mas como a escola não dispõe de computadores e nem de internet, quem estava em casa ficava sem aula. Então, por exemplo, nós tivemos naquela semana turmas que compareceram 3 alunos. Os 3 alunos ficaram com uma professora na sala de aula. E os 30 que ficaram em casa ficaram sem aula. Porque não tem condição de fazer esse atendimento simultâneo. Porque as escolas não possuem computador. Chama de híbrido, né? É o atual sistema híbrido. Eles chamam de híbrido uma coisa que nem é híbrida, né? Porque isso que está acontecendo nas escolas da rede privada, por exemplo, é simultâneo, não é híbrido. Tem aula simultânea, o professor está dando aula na escola e, ao mesmo tempo, está passando em casa e o aluno faz...
O híbrido é diferente disso. Então, a própria proposta de ensino híbrido da prefeitura é muito confusa, né? Então, precisa ser melhor discutida no Conselho Municipal de Educação. Mas uma outra coisa que deu errado no Liceu, como eu falei, como os profissionais não estavam vacinados, todos que puderam se valeram da questão do distanciamento do trabalho presencial por conta de comorbidades. Certo. Então, né, não tinha pessoal, gente de carne e osso, para comparecer ao trabalho. E os alunos também perceberam que isso não ia dar certo, né? E aí não houve nenhum interesse da comunidade escolar no retorno naquele momento. Como até hoje, por exemplo, nós temos em vigor uma liminar diante de um decreto da própria prefeitura, colocando todos os profissionais em home office até completar o ciclo de imunização, 14 dias após a segunda dose da vacina. Então, quando se dá isso? Oi? E quando se dá esse fim da imunização dos professores? Então, a grande maioria do setor da educação foi imunizado em junho, entre os dias 12 e 13 de junho. Então, a segunda dose se dará na primeira semana de setembro, né? 14 dias após. Então, até lá entre meados do dia 15 e dia 20 de setembro, todos estarão com o seu ciclo de imunização completo. E aí a gente julga que é muito mais seguro. E como está avançando a vacinação de jovens também, a gente acredita que até lá, grande parte da comunidade escolar também tenha sido imunizada. E aí o ambiente será mais seguro. Porque não adianta você ter uma escola limpa, com tudo arrumado, e ter as pessoas lá circulando sem estarem imunizadas. Hoje nós temos escolas funcionando só para entrega de material, e no dia de hoje, que a gente está gravando aqui, nós temos 16 escolas da rede privada fechadas por contaminação, incluindo e quase 20 da rede pública fechadas por contaminação. Então, assim, não é um momento adequado ainda para o presencial. Infelizmente, na rede privada, muitas pessoas não entenderam isso, que é um risco, e esse abre e fecha não contribui em nada para o desenvolvimento dos alunos, só traz insegurança. Então, era preferível esperar um pouco mais para abrir no momento mais adequado. Nós voltamos ao bandeiramento vermelho. Isso é uma situação muito preocupante, né? Então, não é hora de sobrecarregar o sistema de saúde, é hora de prevenção. Nesse momento, Rose, que a gente está vivendo agora, então, assim, o posicionamento do CEP aqui é mais adequado e o correto, esperar o ciclo de imunização plena dos professores, aí na terceira semana de setembro vai estar todo mundo certinho vacinado e tal, não sei o quê, e aí sim pensar no retorno. E eu queria que você explicasse para quem está em casa, então, afinal de contas, qual é o momento que a gente está vivendo agora? A prefeitura está querendo forçar a barra para a gente voltar, para vocês voltarem ou não, ou eles estão entendendo essa política de terminar o ciclo de vacinação para o retorno? Então, a gente vem num diálogo constante desde o início do ano, mas a realidade está se impondo, né? Então, em alguns momentos, a prefeitura não quis flexibilizar, mas a realidade se impôs, né? A realidade da contaminação, a realidade da superlotação. Então, hoje, nós temos consenso de que não dá para voltar antes de 13 de setembro. Mas, mesmo assim, para voltar em setembro, não basta só a questão da imunização. A própria prefeitura tem que providenciar as outras coisas. Por exemplo, hoje não existe alimentação, merenda estocada para que possa dar início ao período letivo. Nós temos uma falta de pessoal absurda em relação a cargos não docentes, auxiliar de serviços gerais, zeladores, inspetores, cozinheiras, educadores de educação infantil. Com o pessoal que nós contamos hoje na educação, a prefeitura não tem condições de abrir os seus prédios. Falta gente. E, para isso, tem que ter concurso público. Enquanto não tem concurso público, processo seletivo ou outro meio que garanta pessoal efetivo para trabalhar em setembro. Então, está nas mãos da prefeitura o retorno. Não depende só dos profissionais. A nossa pré-condição está quase dada, que é a imunização. Mas, além disso, a prefeitura tem que colocar outras questões aí. E os computadores também, porque até lá, em setembro, a gente ainda volta com o que eles chamam de híbrido, e tem que ter atendimento remoto para uma parte da turma.
Se não tem computador nas escolas, como isso vai ser feito? Enquanto eu estou em casa, eu estou podendo garantir o atendimento às minhas 9 turmas via remoto. Se eu estiver presencial e não tem computador e não tem internet, como que eu vou atender aos alunos dessas 9 turmas que não estarão na escola? Perfeito. Rose, queria te agradecer de verdade por todos os esclarecimentos. Foi muito bom, de verdade, conversar com você. Queria que você deixasse para o nosso telespectador de casa de que formas que ele pode obter mais informações sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade, que é a educação, a manutenção da educação dos nossos jovens no Brasil e especificamente em Petrópolis. Eu queria chamar a atenção para a questão dos conselhos municipais. Nós fazemos parte, o CEP faz parte do CAI, que é o Conselho de Alimentação, do COMED, que é o Conselho Municipal de Educação, e do Conselho do Fundeb, que cuida das verbas da educação. E as reuniões desses conselhos são todas abertas. Então, toda terça-feira tem reunião de algum conselho. Então, a primeira terça-feira do mês é do CAI, segunda terça-feira do mês é COMED, terceira terça-feira do mês é Fundeb. E são reuniões abertas que todo mundo pode participar, dá palpite, não vota, mas tem voz. Então, é muito importante que as pessoas participem dos conselhos. E o CEP tem as suas redes sociais também, que a gente pode estar recebendo denúncias, críticas, sugestões, isso é muito importante. A gente tem que lembrar que a escola pública é de todos nós, né? Público não é o que não é de ninguém, é o que é de todo mundo ao mesmo tempo. E todo mundo tem que se responsabilizar pelo que é público. Só vai ser bom quando todo mundo participar, cobrar dos governos para que haja investimento na educação. Lembrando, né, Darcy já falava isso, Darcy Ribeiro já dizia, educação não é despesa, é investimento. A gente precisa investir tanto nos alunos quanto nos profissionais. Te agradeço a oportunidade de estar aqui, espero que a gente se encontre outras vezes. Com certeza, tenho certeza. Portas abertas para você e para o CEP aqui no Trabalhador em Foco. Obrigada de verdade, Rose. Foi um prazerzão. Boa tarde. Obrigada a você de casa que ficou com a gente no programa Trabalhador em Foco de hoje. Eu volto em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.